eu estava me recordando de que certa vez falei com o Chico que eu estava vindo a Votuporanga, aqui no Divaldinho. E ele disse assim: eu também quero ir. Eu vou visitar o Divaldinho, vou programar. Mas vou sair de madrugada e chegar de madrugada, para não chamar a atenção. Infelizmente, ficou apenas no desejo dele, na vontade de vir aqui conhecer o trabalho do Divaldinho, do Luiz Antônio, da Isabel, do Larcelina, do Grupo Espírita Maria de Nazaré e de todos os departamentos desta casa, que sabemos ser uma das mais operosas casas, trabalhando pelo ideal espírita cristão. Nós sempre meditamos muito a respeito de uma passagem que está em um Novo Testamento, que foi anotada por Lucas, mas também por Mateus. É aquela passagem em que Jesus havia curado um homem mudo. Mas, na verdade, tratava-se de uma doença fantasma, porque o homem não era mudo, ele era assediado, possuído por um espírito mudo, que não falava. E, em consequência, ele também não falava. Jesus afastou o espírito e, de imediato, o homem começou a falar. E os escribas e os fariseus, que sempre acompanhavam Jesus à distância para pegá-lo em alguma contradição, começaram a dizer que ele curava pelo demônio, ele curava por Beelzebu. Jesus, então, dialoga com eles. E a determinada altura, aqui no capítulo 11 de O Novo Testamento, Jesus diz o seguinte, que quando o espírito imundo, quer dizer, o espírito inferior, o espírito vampirizador, o espírito obsessor, deixa ou sai do homem, ele percorre, ele caminha por lugares ermos, áridos, procurando repouso. É o que foi escrito por Lucas. Ele caminha por lugares ermos, áridos, procurando repouso. Certamente, procurando uma outra vítima. Certamente, procurando uma outra oportunidade. Porque os espíritos chamados obsessores, eles vivem muito próximos à crosta.
Allan Kardec estuda o assunto muito bem em O Livro dos Médiuns, quando ele trata da questão da obsessão, dizendo que nós temos a obsessão simples, a obsessão por fascinação e a obsessão por subjugação, que é também denominada possessão. E que, inclusive, pode levar à loucura, pode levar a um desarranjo psíquico. Mas, continuando, Jesus diz: quando esse espírito resolve voltar, diz assim, voltar para a minha casa. Por quê? Porque é a posse mental. Ele resolve voltar para a sua casa, ou seja, resolve voltar para aquele homem que ele possuía, para aquele homem ou para aquela mulher. E se ele encontra, vejamos bem como é interessante, se ele encontra a casa desocupada e ornamentada, é aí que nós precisamos de entender. Porque parece ser uma contradição. Quando ele volta e ele encontra essa casa vazia e ornamentada, ele vai e busca mais 7 espíritos e volta a ocupar esta casa com uma falange. Então, aquela segunda situação torna-se pior do que a primeira. Como é que nós devemos entender essa questão? Porque às vezes nós padecemos de doenças fantasmas. Nós sofremos o assédio desses espíritos e nem sempre eles agem por maldade. Pode ser que sejam até nossos familiares que não sabem que estão nos prejudicando. Pode ser que sejam familiares nossos. Não sabem que estão nos prejudicando. Porque deixaram o corpo, não compreendem a vida espiritual, têm medo da vida espiritual. Eu acho muito interessante uma comparação feita certa vez pelo Dr. Inácio Ferreira. Ele disse assim: meu filho, o espírito que desencarna sem preparo para a vida espiritual é semelhante à pessoa que está na praia diante do oceano e não sabe nadar, tem medo do oceano, tem medo do desconhecido. Ele fica na praia, mas ele não se atira nas águas do oceano. Ou seja, o espírito tem medo da vida espiritual. Então, disse o doutor Inácio, ele volta para a cidade. O que significa voltar para a cidade? Significa que ele continua girando em torno de seu ponto de referência. Porque para muitos espíritos,
o único ponto de referência existente é a vida física, é a vida material, é a terra. André Luiz nos fala a respeito no livro Nosso Lar, quando ele diz que ele próprio não havia adequado órgãos para a vida eterna. O que significa adequar órgãos? Significa principalmente preparar a cabeça. Significa principalmente adequar o cérebro para uma nova realidade. Quando nós não adequamos o cérebro para uma nova realidade, sofremos as consequências. Mas Jesus, pregando, ele disse: aquele espírito, quando volta, ele anda procurando repouso, não encontra. Ele volta e encontra a casa vazia e ornamentada. O que quer dizer isto? Quer dizer que quando a nossa casa mental está vazia, quando a nossa casa mental está desocupada, quando nós não ocupamos a nossa mente com pensamentos bons, com ideias, pensamentos, informações, quando nós não procuramos povoar a nossa cabeça positivamente, vazia ela não fica. Vazia ela não fica. Vejamos no cotidiano, quando uma construção, se ela fica durante algum tempo vazia, logo ela é ocupada. Alguém invade. É a invasão. Invade a terra, invade a casa, invade a propriedade, porque não tem dono, ou por outra, o dono não está cuidando, o dono não está se interessando. Durante muito tempo meditamos a respeito desta passagem, em que Jesus se refere à questão da obsessão, à questão da doença fantasma. Ora, aquele homem não era mudo. Está escrito aqui que ele não era mudo, no Evangelho de Lucas. E Lucas era médico. O evangelista Lucas era médico. Médico grego. Ele sabia perfeitamente diagnosticar. Aquele homem não era mudo, mas ele era possuído por um espírito que o impedia de falar. Possuído por um espírito mudo. Isto quer dizer que nós podemos sofrer determinadas influências nocivas. Claro, quando apresentamos ou quando apresentemos determinados sintomas somáticos, a nossa obrigação é o que a doutrina nos diz, nós precisamos de procurar a medicina. Mas vejamos, na atualidade, muita gente padece, por exemplo, da chamada síndrome do pânico. Essa questão da síndrome do pânico pode ser uma influência espiritual, porque muitos espíritos
não desejam o nosso progresso. Está escrito lá em O Livro dos Médiuns. Quando Allan Kardec aponta as causas da obsessão, ele aponta várias causas para a obsessão, uma delas me chamou a atenção. Existem espíritos que perturbam os homens por ódio ao bem. Não se trata de uma vingança pessoal. Não é uma vingança pessoal, não é um ódio pessoal, mas está escrito lá em O Livro dos Médiuns. Por ódio ao bem. Muitos espíritos são dominados pela inveja, são dominados pelo ciúme, são dominados pelo orgulho, pelo egoísmo, e não desejam o nosso progresso. Interessante, em um dos livros de André Luiz, ele chega a dizer que existem espíritos obsessores. Vejamos bem, ele chega a dizer, parece inacreditável, mas ele chega a dizer que existem espíritos obsessores que estudam os nossos pontos frágeis para nos atacarem pelos nossos pontos fracos, pelos nossos pontos frágeis. Se o nosso ponto fraco é o dinheiro, eles podem facilitar a nossa vida material. Talvez fosse o tipo de obsessão que muita gente gostaria de ter. Eles podem facilitar, sim, a nossa vida material, de uma maneira ou de outra. Não exclusivamente com dinheiro, mas eles podem nos chamar para a vida material, para o prazer, para o lazer excessivo. É o que acontece conosco. É o que acontece muito conosco. Porque às vezes nós nos entregamos excessivamente às nossas atividades materiais. Sim, compreendemos. Carecemos do pão de cada dia. Compreendemos. Lutamos pela sobrevivência. Já tivemos oportunidade de dizer aqui tempos atrás que à sombra do abacateiro, certa vez, Chico Xavier, falando conosco, Emmanuel, através de Chico Xavier, falando conosco, disse que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso a pedir o pão de cada dia. Mas nós não nos contentamos com o pão, queremos a manteiga também. E às vezes é na manteiga que nós escorregamos. Não resta dúvida que o maior adversário do espírito é a matéria. O espírito necessita da matéria. Nós necessitamos do corpo. Nós necessitamos da vida material na terra. Porque a nossa oportunidade de trabalho, o corpo é a nossa oportunidade de trabalho,
O corpo é a nossa ferramenta. Mas às vezes nós somos absorvidos inteiramente pela vida material. E existem espíritos que nos prejudicam com sutileza neste sentido. Vão nos chamando para a vida material, abrindo os caminhos, facilitando as coisas. De repente, não temos tempo. Não temos tempo para a vida espiritual. Não temos tempo para nós mesmos. Não temos tempo para a nossa essência. Compreendemos que tudo é experiência, que tudo é aprendizado. Mas nós podemos nos embaraçar muito. E se nós nos embaraçarmos muito, nós vamos levar um tempo muito maior para evoluirmos. Nós vamos levar um tempo muito maior para nos libertarmos do karma. Isto se nós não adquirirmos maiores compromissos kármicos. Porque pode ser que nós venhamos a adquirir maiores compromissos kármicos. Dias atrás, um amigo que é médico nos fez uma consulta. Bacel, estão me convidando para ser candidato a vice-prefeito. Eu nunca estive na política. Tenho você como se fosse meu pai. O que você me diz? Eu disse, não entra. Mas eu fico pensando, aí vem o sofisma. Mas eu fico pensando que eu posso entrar e fazer a diferença. Eu disse a ele, você pode fazer essa diferença fora. Ele é responsável por algumas ONGs. Você já está fazendo essa diferença fora. Silêncio. Passou um tempo. Bacel, estão me convidando, insistindo, para que pelo menos eu me candidate a vereador. O que você me diz? Não entra. Você não precisa. Eu posso apresentar muitos projetos. Projetos nós todos podemos apresentar. Eles não saem do papel. Nós todos podemos apresentar projetos. Ele é médico. Ele é cirurgião. Ele é oncologista. Tem um trabalho maravilhoso. Já tem uma missão maravilhosa. Ele é oncologista, médico. Eu disse a ele, não entra. Se você quer a minha opinião, não entra. Desta segunda vez não houve resposta. Não sabemos. Mas vejamos bem. Quando nós nos entregamos à influência do meio, porque nós achamos que podemos vencer a influência do meio. E realmente podemos. Mas nós não podemos também ignorar que a influência do meio é pesada. Lá no livro Nosso Lar, Dona Laura, mãe de Lísias, estava para reencarnar na Terra, voltar. O esposo dela, Ricardo, já havia voltado. E eles se casariam mais uma vez. Ela voltaria e se casaria novamente com Ricardo. Eu me lembro de uma vizinha, há muitos anos atrás, que dizia assim,
Eu não quero ver mais homem nem pintado na parede. Mas ela voltaria para casar com Ricardo novamente. E houve uma despedida na casa de Dona Laura em nosso lar. Eu não vou dizer que foi uma festa de despedida, mas quase. Porque ela recebeu muitos amigos, ministros de nosso lar, o ministro Genésio, muitos amigos. Ela era uma senhora com várias dezenas, centenas de horas dedicadas ao trabalho voluntário em nosso lar. Ela vai conversar com o ministro, ela diz assim: eu estou com medo de voltar à terra. Um espírito preparado. Aí ela diz assim: eu estou com medo, primeiro, do esquecimento do passado. Eu estou com medo. Eu estou com medo de esquecer o que nós fazemos aqui. Porque a verdade é que a luta aqui sobre a crosta não é fácil. E se nós não estivermos sempre vigilantes, em oração, e se nós não formos até certo ponto inflexíveis com os convites do terra a terra, nós vamos falhar. Nós vamos falhar. Aí depois ela disse assim: eu estou com medo também da influência do meio. Porque não é fácil vencer a influência do meio. Principalmente quando nós militamos em determinados campos. Atualmente, a militância no campo ideológico da política é difícil. É difícil a militância em muitos segmentos, porque nós podemos ser envolvidos e o tempo passa. Ora, nós conhecemos muita gente que nos procura para conversar. Nós estamos lá no Bittencourt Sampaio há quase 60 anos. Estamos lá no Bittencourt Sampaio e sempre aquela história: eu queria uma tarefa, eu queria um trabalho espiritual. O tempo passa, daí 20 anos aquela pessoa aparece de novo. Daí 30 anos aquela pessoa aparece de novo. Na mesma situação. O tempo corre. A encarnação é rápida. 70 anos, 80 anos, 90 anos. Até os 80, com muito auxílio espiritual, a cabeça fica mais ou menos. Mas depois o corpo se desgasta. Eu me recordo de Chico Xavier, dos obstáculos que ele enfrentou para perseverar na tarefa. Ele chegava a dizer que algumas vezes, quando ele ia tomar banho, espíritos de mulheres nuas ficavam esperando ele na banheira e o convidando e o chamando. Ele nos contava. Nos livros de biografia de Chico, nós vamos nos deparar com essas histórias. Luiz Antônio falou a respeito do livro Libertação. Certa vez ele nos disse que quando ele estava psicografando o livro Libertação, ele estava indo de charrete para a fazenda Modelo, onde ele trabalhava, e centenas de espíritos
estavam esperando ele na estrada, porque não queriam que o livro continuasse a ser escrito. E o xingaram. O xingaram, o ameaçavam com paus, pedras. E claro, ele, clarividente, ele enxergava os espíritos, com facilidade, ouvia os espíritos com facilidade. Então vejamos, o espírito volta, encontra a casa vazia, a mente vazia, a mente desocupada. Quantos de nós com a cabeça desocupada, muitas vezes? Conversamos também com muita gente. Eu tenho síndrome do pânico, eu sofro depressão, eu tenho medo, eu estou com medo, eu não saio de casa, eu tenho medo. E começa a falar, eu estou tomando tais e tais remédios. Dr. Inácio escreveu um livro chamado Obsessão e Cura, que, aliás, é até pouco conhecido. É um dos menos conhecidos dos livros do Dr. Inácio. Ele fala a respeito de um rico fazendeiro que era perturbado por um espírito que o odiava porque ele havia feito mal a ele. O espírito não o perdoava e que fez com que ele se submetesse a várias cirurgias sem necessidade. Porque existem cirurgias necessárias, mas existem cirurgias que não têm, às vezes, essa premência, essa indicação precisa. Às vezes, é um problema que pode ser tratado clinicamente, e se o médico não for vigilante, até o médico acaba sendo envolvido. Vamos fazer. Porque, infelizmente, às vezes o médico também está pensando no faturamento. Está pensando no dinheiro. Vamos fazer. É preciso. E o doutor Inácio fala neste livro, Obsessão e Cura, que aquele fazendeiro já estava praticamente todo retalhado. E o espírito falava, e o doutor Inácio, entendendo a questão, conversando com o espírito, não, eu vou retalhá-lo. Ele me retalhou no passado, eu agora vou retalhá-lo. E o estava retalhando. Ele tinha dinheiro, uma doença, uma dor aqui, uma doença fantasma, o médico, não, vamos operar. Porque às vezes também o médico até se sente pressionado pelo cliente, envolvido e pressionado pelo cliente. O espírito volta, encontra a casa vazia, e ele busca outros 7, e aquele processo obsessivo se torna mais grave. Aquele processo obsessivo se torna muito mais grave. É por isso que nós precisamos de vigilância no dia a dia. Nós temos sempre que procurar ocupar a nossa cabeça, ocupar as nossas mãos. Se não for possível ocupar a nossa cabeça, vamos ocupar as nossas mãos. Porque devagar, ocupando as mãos, a cabeça termina por se ocupar. Se nós formos esperar ocupar primeiro a cabeça, vai ser difícil. Então, vamos dar ocupação às mãos. Vamos trabalhar. Quantas pessoas conhecemos que nos dizem assim, eu estou na tarefa e mesmo assim tenho pensamentos ruins. Eu estou trabalhando, estou fazendo a caridade e mesmo assim tenho pensamentos negativos. Eu sou dirigente do centro
E não tenho descanso, muita gente diz. Eu tenho pensamentos maus, negativos. É comum? Claro é comum. Claro é comum. Ora, se Jesus foi tentado, não vamos justificar a nossa tentação pela tentação de Jesus Cristo. Mas Jesus, eu não vou dizer, diz o doutor Inácio, que Jesus não foi tentado. Ele foi assediado. E existe uma diferença entre ser tentado e assediado. A tentação, ela quase que mexe com as nossas forças emocionais mais profundas. O assédio é exterior. O assédio é exterior. A tentação já é interior. A tentação já é um passo além do assédio. Mas vejamos bem, está escrito em um Novo Testamento que Jesus, durante 40 dias, ele foi, entre aspas, tentado. Nós preferimos, com o doutor Inácio, dizer assediado. E nós? E nós que somos imperfeitos? E nós que oferecemos campo? Às vezes estamos aqui, nós temos dificuldade até para estar aqui em espírito e verdade. Às vezes o corpo está, mas a alma está lá fora. A luta é grande. A gente entende que a luta é grande, a luta é nossa. Eu, pelo menos, luto muito neste sentido. Nós temos lá em Uberaba as nossas reuniões doutrinárias. E a cada dia de reunião doutrinária, eu penso assim, hoje eu vou ficar em casa. Estou cansado, eu hoje não vou, eu vou ficar em casa, não vou. Mas, de repente, eu não sei de onde surge uma força. Vamos. Vamos. E graças a Deus, que precisa ser assim. Muitos vêm ao centro espírita, melhoram e desaparecem. Melhoram de seus processos obsessivos, melhoram de suas angústias, melhoram. Ah, graças a Deus melhorei. Daí um pouco melhorou, vai embora. Aí a casa vai ficar vazia. Aí depois volta o espírito. A gente costuma dizer que o obsessor, quando não entra com a gente, ele espera na esquina. Uma vez nós estávamos conversando com o Chico. Alguém estava conversando com o Chico sobre essa questão de doutrinar espíritos obsessores. Essa palavra doutrinação, ela não me soa bem, não. Eu vou dizer a vocês que ela não me soa bem, essa palavra doutrinação, porque eu acho que nós não estamos em condição de doutrinar nada, ninguém. Nós não estamos conseguindo doutrinar nem a nós mesmos. Mas nós estávamos lá conversando, e alguém falando, Chico, os espíritos doutrinadores, alguém falou assim, olha, no passado as reuniões mediúnicas de desobsessão eram um pouco diferentes. O médium doutrinador falava com o espírito, você vai sair daqui amarrado. Falava, eu sou do tempo. E não digam que vocês também não são, porque são. Eu sou do tempo, eu ouvi. Você vai sair daqui amarrado. O doutrinador dizia o seguinte, você vai dar um passo atrás e leva os seus maus fluidos.
falava com o Espírito assim, e leva os seus maus fluidos. E a conversa estava em torno disso lá com o Chico Xavier. Aí o Chico disse assim, para que pedir o afastamento do espírito obsessor no centro? Vamos convidar ele, para ele ir com a gente, e assim aprendemos todos juntos. A gente melhora e ele também melhora. A gente melhora e ele... Olha a visão de Chico Xavier, completamente diferente. Vamos chamá-lo. Olha, se aprontem, porque nós vamos para o centro. Vamos dizer pelo pensamento, se aprontem, que nós estamos indo para o centro. Hoje é dia de centro, você vai entrar comigo. E a hora que eu for tomar passe, você fica também. Você também vai receber o passe. É claro, é claro. No livro Libertação, há uma passagem emocionante. Luiz Antônio se referiu à questão da obsessão de Margarida. A questão da obsessão de Margarida, que deu um trabalho muito grande. Deu um trabalho muito grande para Matilde, um trabalho para Gúbio, para Eloy, para André Luiz, envolvendo Gregório, aquela situação toda, para auxiliarem a que estava sendo obsidiada, eles tiveram que auxiliar os familiares dos obsessores, do Saldanha. Vocês vão ficar curiosos. Leiam o livro. Leiam o livro Libertação, ou então o livro, estudando o livro Libertação, que está sendo lançado aqui hoje. E num determinado momento, o socorro a Margarida, Saldanha era um obsessor. Era o espírito obsessor. Era um dos chefes. O Gúbio vira-se para Saldanha, que era o espírito obsessor, que já estava mais maleável, porque eles já haviam socorrido o filho dele, já haviam socorrido a nora, a mulher dele, e tudo mais. Vira para Saldanha e diz assim, Saldanha, opera aliviando. Saldanha toma um susto danado. O Gúbio diz a ele, Saldanha, transmite o passe. Ele era um obsessor. Até então estava ali, encarniçadamente. De repente, Gúbio diz a ele, Saldanha, opera aliviando. E ele estende as mãos. E ali começa a sua redenção. Começa a sua libertação. Porque tudo é uma questão de direcionamento da força. Mediunidade e obsessão andam assim. Quando nós nos educamos é mediunidade. Quando nós não nos educamos é perturbação, é obsessão. Quando nós nos disciplinamos, quando nós direcionamos essa força para o bem, é mediunidade. É a sintonia que muda, é mudar de sintonia. Então, prezados irmãos e irmãs, vamos pensar nisto. Talvez nós tenhamos familiares em casa sendo incomodados, vítimas da obsessão. Muitos não querem nem vir ao centro espírita. Não querem vir, ou não vão a um templo religioso, a nenhum templo religioso, não querem. Não querem vir. Mas vamos orar por eles, vamos pedir por eles, vamos pedir por nós. Eu me recordo do avô da Márcia, minha esposa,
Joaquim Cassiano, que foi um dos grandes médiuns lá de Uberaba e da região, era analfabeto, era um médium de cura, era um médium para lidar com um obsessor, eu nunca vi um igual. O seu Joaquim Cassiano tinha uma frase de efeito. Ele dizia assim: orar é bom, vigiar é melhor. E como é que nós vigiamos? Ocupando a nossa casa mental com coisas boas, ideias boas, como nós estamos fazendo nesta noite. Nós poderíamos estar em casa, não é? Poderíamos estar em outro lugar, sem crítica nenhuma. Nós não estamos aqui para criticar ninguém, não. Sem crítica alguma, mas poderíamos estar em outro lugar, não é? Às vezes, quem sabe, bebendo, complicando o karma ainda mais, ou julgando, perdendo dinheiro no jogo, perdendo muito dinheiro no jogo, ou às vezes entabulando um negócio desonesto. Nós não vamos fazer propaganda, mas me recordei agora, neste livro, Eu Sou, do Dr. Inácio Ferreira, que também está sendo lançado, ele está falando daquela época difícil da política brasileira, alguns meses atrás, e falando a respeito da situação dos acampamentos espirituais em torno do distrito. E eles foram até lá para fundar um centro espírita. Naquele acampamento, Dr. Inácio conta, procuraram uma barraca que estava toda rasgada, e o Dr. Inácio comprou a barraca para fundar um centro espírita. Então, que Jesus nos fortaleça, que nós continuemos perseverando no bem, vamos pensar no bem, vamos orar, vamos lutar com os nossos familiares. Alguns estão na bebida, alguns estão na droga, alguns estão na vida, alguns estão perdidos, desorientados. Hoje são jovens, talvez não sintam tanto, mas o vazio existencial, quando chega os 40 anos, 50 anos, aquele vazio existencial vai se manifestando. Vai se manifestando. É um vazio existencial muito grande. E de repente a pessoa olha para trás e vê, perdi muito tempo. E agora? Perdi muito tempo. E nós temos que estar prontos para dizer, 1 minuto é importante. Vamos aproveitar agora. Ah, eu já perdi muito tempo. Não, mas vamos começar. Agora, 1 minuto é importante. Como disse aquela rainha da Inglaterra, cremos, estava no leito de morte, agonizando. Ela disse assim, cedo todo o meu reino, por 1 minuto a mais de vida. Cedo todo o meu reino, por 1 minuto a mais de vida. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, cubra esta casa de bênçãos, que nós possamos estar todos juntos aqui novamente, daqui a 42 anos, se não neste plano, no outro plano, porque a verdade é que o trabalho não cessa. Porque quando Jesus disse, meu Pai trabalha, e eu também trabalho, ninguém pensa em descansar, porque isso é ilusão. Muita paz.